Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de outubro de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha só que coisa engraçada, de ontem para hoje teve poucos drones russos contra a Ucrânia, né? Muito curioso isso, né? Bom, a Ucrânia fez novos ataques contra Moscou, tá? Teve mais drones chegando aqui a Moscou, coisas atingidas em Tula também, mas não temos grandes informações sobre o que teria sido atingido nesse ataque de hoje pela Ucrânia, né? Aqui a gente tem, porém, um monte de informação sobre acidentes na Rússia. Teve um monte de acidente na Rússia e também teve acidente aqui em Sevastopol, na Crimeia, temporariamente ocupada. Uma balsa guindaste tombou e feriu várias pessoas ali em Sevastopol. E, bom, na linha de frente, os russos tentaram mais um grande avanço aqui na região das Orelhas do Coelhinho para tentar ligar com o grupo que está por aqui, mas acabaram escolhendo um lugar péssimo. Os ucranianos fizeram um contra-ataque e destruíram todos os tanques que estavam sendo usados. Uma grande quantidade de veículos foi destruída nesse ataque desastrado russo de ontem para hoje, né? Fora isso, a linha de frente não tem nenhuma grande novidade. Do ponto de vista econômico, a situação na Rússia está ficando cada vez mais crítica. A Lukoil, que foi uma das empresas sancionadas pelo Trump, está colocando à venda todos os ativos no exterior porque está com risco de quebrar. E isso lá na Rússia está sendo visto como um potencial golpe para o Putin, né? O Putin está com medo de ter golpe contra ele lá devido à piora econômica. É exatamente isso que a gente esperava que acontecesse, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jackson, privatizar todas as estatais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 38 drones russos contra a Ucrânia. Olha só, faz muito tempo que não tem só poucos drones assim, poucas dezenas de drones assim, né? Dos 26 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas ainda teve 4 locais em que acabaram havendo alguma coisa atingida aqui, né? E, bom, os ucranianos fizeram ataques contra Moscou pela segunda noite em seguida. Um monte de drones fizeram ataques lá em áreas próximas à capital. Segundo o pessoal está dizendo, derrubou todos os drones, mas eles sempre falam que derrubaram todos os drones e nem sempre derrubaram de verdade, né? Tá aqui a confirmação aqui, ó, do pessoal lá na própria Rússia falando aqui. É importante que durante a última noite, de 11 horas do dia 27 às 7 horas do dia 28, houve 17 drones ucranianos do tipo de aeronave que foram interceptados e destruídos pela defesa antiaérea, 13 no território de Kaluga, 3 no território de Briansk e 1 sobre o território de Moscou. Ou seja, os ucranianos continuam os ataques ali, tá? A gente não sabe se teve algum dano em Moscou, propriamente dita. Mas existe aqui o Chayakovka, que é uma base de Tu-22 em Kaluga, que teria sido atingida pelos ucranianos. Dá para ver aqui ó, que tem uma coluna de fumaça lá atrás e teria sido um ataque de drone, tá vendo? Tem também o barulho aqui desse ataque. Isso aconteceu, um desses ataques ali em Kaluga foi na verdade contra uma base de aviões. Tá vendo ali a fumaça lá atrás, né? E o cara começou a gravar logo após logo após a explosão do drone, porque o carro estava com o alarme ligado aqui, né? Normalmente eles ativam com a explosão do drone, né? Então, mas a gente não tem muita confirmação do que teria sido atingido de ontem para hoje, só que teve um monte de drone, né? Agora, a Rússia teve um monte de acidentes ou problemas estranhos, né? Por exemplo, essa planta térmica de Ijno, que fica lá no leste da Rússia, fica lá do outro lado da Rússia, bem aqui. Certamente não foi a Ucrânia isso, é nessa ilha aqui, ó. Ela explodiu e apagou. Ou seja, o pessoal está sem luz lá depois dessa explosão, provavelmente algum acidente, né? Embora não tenha indicação de que isso tenha sido causado pela Ucrânia, vocês sabem que esses acidentes, de certa forma, não deixam de ser também por conta da guerra, né? Os russos estão com poucas equipes de manutenção, estão com pouca mão de obra fora da guerra, justamente porque está indo todo mundo para a guerra, né? Isso aqui foi em Sevastopol, um outro acidente também que causou um prejuízo significativo. Isso aqui é uma barcaça guindaste, né? Tombou ali, devia estar, pior, né? Devia estar subindo alguma coisa. Para essa barcaça ter tombado desse jeito, é porque ela estava puxando alguma coisa. E aí deve ter danificado não só a barcaça, como seja lá o que for que ela estivesse puxando, né? Segundo estão dizendo aqui, 2 foram mortos e 20 feridos nesse acidente.
Isso realmente não é normal, alguma coisa deu errado, muito errado nisso daqui. Está aqui a confirmação oficial, aqui tem uma outra imagem aqui da barcaça tombada, né? É uma barcaça com um guindaste gigante, né? E tem a tradução aqui em algum lugar disso daqui, aqui, ó. Hoje, durante o trabalho de um guindaste flutuante na marina de Sevastopol, em Ijuna Bay, uma emergência aconteceu, resultando no tombamento do navio, né? Serviços de emergência e resgate estão trabalhando no local, trabalhando com o pessoal da empresa e representantes das pessoas para verificar as consequências do incidente, né? De acordo com informações preliminares, 15 pessoas foram resgatadas a essa hora, 7 delas foram hospitalizadas com ferimentos, né? Mas como a gente já sabe agora, já tem mais informações que foram 2 mortos e 20 feridos no total desse resgate aqui, né? Bom, teve também um acidente em Irkutsk, ali no centro da Rússia, bem no meio ali da Rússia, devido a gelo na pista, né? Já começou a esfriar lá na Rússia e começa a ter formação de gelo na pista, e realmente é complicado você guiar com gelo na pista. E aqui foi parece que um engavetamento de vários caminhões e carros e um monte de coisa ali, e acabou gerando um acidente grave aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, ou melhor, ainda não, ainda falando sobre os ataques ucranianos na Crimeia, que os ucranianos atingiram mais um monte de sistemas de defesa antiaéreo russos lá na Crimeia. De ontem para hoje teve mais ataques aqui, ó. Esse aqui foi de anteontem para ontem, esse aqui foi de ontem para hoje. Mais um monte de coisa atingida ali na Crimeia pelos ucranianos, né? A gente tem também, antes de chegar na linha de frente propriamente dita, a questão da represa ali em Belgorod, né? A gente está acompanhando isso. Há 2 dias atrás a represa foi atingida por drones ucranianos, começou a vazar água e alagar tudo, né? E as autoridades estão tentando bloquear a saída de água para tentar prevenir o alagamento, né, a vazante da represa, né? Mas parece que a situação está ficando muito complicada aqui, ó. Em Shebekino, os russos estão reclamando que eles não têm como fazer transporte logístico porque não tem como passar pelas estradas, está tudo alagado ali em Shebekino, né? Ele está falando dessa região aqui. Essa aqui é a represa que foi alagada. Shebekino é essa cidade aqui, e essa região toda aqui está tudo alagado agora, justamente por conta dessa represa, né? Aqui são trincheiras, mais trincheiras de soldados russos ali na região, também tudo alagado. Outras trincheiras de soldados russos também tudo alagado aqui. E aqui o pessoal tentando fazer a logística ali depois da quebra do reservatório, dá para ver que a situação está realmente crítica. Ok que essa época do ano lá na Ucrânia e na Rússia é mesmo a época da lama, né? Costuma ter muita lama mesmo, mas certamente com essa represa vazando ali, a coisa fica bem pior, né? Bom, falando sobre a linha de frente propriamente dita, hoje os russos tentaram mais uma vez avançar ali próximo de Dobropilha, lançaram um grande assalto mecanizado, o maior deles até aqui, com 29 veículos armados, tentando tomar Charkov e Volodymyrivka. A Ucrânia repeliu o ataque, depois de 6 horas destruindo 12 desses veículos blindados, 12 blindados, 2 tanques, e repelindo forças de infantaria com drones FPV, né? Então aqui dá para ver a coluna toda destruída aqui. Aqui outras imagens, né? Mais imagens desse ataque feito pelos russos e a resposta do 33º Brigada Mecanizada Ucraniana, né? O pessoal está falando que realmente os russos estão fazendo a coisa no pior local possível. Por quê? Porque só tem 2 caminhos que eles podem fazer para tentar chegar nessas cidades que eles estão tentando tomar, né? Eles estão tentando fazer a ligação com os russos que estão presos ali na região das Orelhas do Coelhinho. A gente está falando dessa área aqui, né? Então eles estão tentando tomar Volodymyrivka e Charkov, essas 2 áreas aqui. Estão tentando fazer o ataque por aqui para tentar resgatar os russos que estão nessa área aqui. Os russos estão isolados aqui, tá? Porque aqui os ucranianos já tomaram essa região toda aqui. Só que aqui a região ela é cheia de rios, então só tem 2 locais que eles podem chegar para tentar chegar próximo da cidade. Então é muito fácil para os ucranianos preverem qual será o trajeto dos russos e com isso fazer os ataques, né? E isso destrói os russos com muita facilidade aqui na região. E além disso, a questão dos drones, né? Isso daqui, para você ter uma ideia, são os drones ucranianos ali na região, exatamente nessa região da linha de frente. E para vocês terem uma ideia da quantidade de drones que tem nessa região da linha de frente, olha só, eu não posso botar o som nesse vídeo porque eles botaram uma música.
Aí, como tem música, vai dar copyright no meu vídeo, eu não posso botar o som. Mas dá para ter uma ideia que não é assim que tenha um drone ou outro na região ali da linha de frente, não. É isso daqui, ó. Tem um drone aqui passando, outro aqui, outro lá, outro aqui em cima. E procurando, esse aqui eles estão caçando, fazendo a guarda, tá? Aqui chegou outro aqui agora, tem outro mais ali no fundo, outro chegando ali por cima. Eles ficam fazendo justamente a guarda quando aparece um tanque russo ali. Como eu falei, é altamente previsível, eles sabem de onde os tanques vão vir, porque não tem outra alternativa. Então ficam os drones aqui fazendo a guarda, e quando aparece um blindado, uma moto, alguém de infantaria, rapidamente a pessoa é destruída, né? E aí dá para ver realmente que, olha só a quantidade de drone que tem na região aqui, né? Realmente muita coisa mesmo. É por isso que o pessoal não consegue avançar ali, né? Bom, então o que a gente tem de novidade é justamente isso, né? Os ucranianos continuam avançando aqui nas orelhas do coelhinho, e os russos desesperados tentando retomar aqui a ligação com esse bolsão que está do lado de cá. Então repara, a situação atual é essa. Aqui em Kucheriv Yar, os ucranianos já limparam toda a região, já tiraram todos os russos daqui. Esse outro bolsão aqui ainda tem um bocado de russo aqui, e foi justamente a tentativa russa por aqui que eles tentaram e falharam, né? Aqui mostra mais ou menos como é que foi. Aqui é uma outra visão do mesmo bolsão, tá o bolsão com os russos aqui. Os russos tentaram fazer o ataque a partir daqui para tomar Charkov e Volodymyrivka, e falharam vergonhosamente. Os ucranianos atingiram os tanques aqui, destruíram tudo, não sobrou nada dos Russet. Sobrou nada para os Russet. E aqui também mostra os ucranianos limpando a região de Rodinsky, né? Rodinsky é essa cidade aqui mais para baixo um pouquinho. Aqui, ó, Rodinsky, que os russos dizem que tomaram, mas não tomaram. Há infiltrações em Rodinsky, sim, tal como há infiltrações em Pokrovsk, infiltrações em Mirnograd. Os russos estão desesperados, estão mandando um monte de soldados sozinho tentando infiltrar a cidade, mas não vão conseguir. E muitos desses soldados estão morrendo, em grande quantidade realmente, né? Aqui mostra os ucranianos destruindo um prédio em que os russos teriam infiltrado ali em Rodinsky. E embora os russos digam que tomaram o controle da cidade, isso é falso. A Ucrânia ainda tem o controle de Rodinsky ainda, né? O Pulevolan não publicou os mapas dele ainda. Esses mapas aqui são os que a gente viu ontem. Então esse mapa aqui é só o guia dele, a legenda que ele usa para explicar o mapa. Então não tem nada novo aqui de ontem para hoje. Mas a gente sabe que fora essa questão ali nas orelhas do coelhinho, não teve nenhuma mudança na linha de frente, né? O Chris Ou fala aqui sobre como é que a batalha por Pokrovsk está sendo muito diferente da batalha por Bakhmut, né, que aconteceu há 2 anos atrás, devido justamente à presença de enxames de drones kamikazes ali na região, né? O comentário de um blogger russo diz como é que a guerra urbana mudou de Bakhmut para cá. O blogger Military Informant, que é um russo, né? Então ele está falando aqui do lado do ponto de vista russo da coisa. A fase atual das operações militares tem uma mudança diferente em relação ao que aconteceu em Bakhmut, né? Que o assalto em Pokrovsk é taticamente muito diferente do que aconteceu em Bakhmut há 2 anos atrás. Enquanto a guerra urbana antigamente era a guerra urbana clássica, né, com banho de sangue, batalhas casa a casa, assaltos mútuos, né, e uso de grandes número de veículos pesados, as batalhas agora por grandes cidades estão acontecendo em ambos os lados, com pequenos grupos de infantaria apoiados por muitos drones, né? Como resultado, é uma luta prolongada, pesada e não feita por cada casa, mas por cada espaço individual. E algumas vezes você tem avanços significativos quando você consegue tirar só uma posição, porque não são tantas pessoas, tanto do lado dos russos quanto do lado dos ucranianos que estão lutando lá, né? A perda de uma única posição de infantaria significa perder metade de uma rua, porque simplesmente não há outras defesas ali. Ao mesmo tempo, suprir tanto os atacantes quanto os defensores é muito mais simples. O pessoal tem usado muito drone para logística também, para levar munição, levar água, levar comida. A logística para milhares de soldados e dúzias de veículos pesados numa linha ofensiva é uma coisa, mas para pequenos grupos de infantaria dispersos é outra coisa totalmente diferente, né? Uma situação similar é observada em Kupiansk também, onde pequenos grupos de infantaria também estão fazendo força e tentando tirar posições ucranianas individualmente, né? Ou seja, o resultado tanto em Pokrovsk quanto em Kupiansk ainda está acontecendo. A guerra pela cidade ainda está acontecendo e está muito longe dos russos conseguirem um ponto de apoio significativo por lá, né?
Outra coisa muito triste é ver esse vídeo de propaganda da Coreia do Norte, cara. Os norte-coreanos aqui, ó, indo pra guerra, indo morrer na guerra, uma guerra estrangeira, né, que não é guerra deles, né? E eles olhando para o retrato do Kim Jong-un antes de ir para a batalha, né, sabendo que vou morrer por você, grande líder, e não sei o que lá. É muito triste isso, né? Que coisa, bicho. Como é que esse pessoal vive? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as campanhas de desinformação do Kremlin, que estão cada vez mais fortes, justamente por conta do desespero do Putin com a economia, com as sanções colocadas pelo Trump. O Putin achava que o Trump ia ganhar a guerra para ele. Ao contrário, o Trump está derrotando a Rússia. Com as sanções, está derrotando a Rússia, né? Aqui, ó, e a Rússia está ficando com medo agora de um golpe. Existem pessoas que estão muito insatisfeitas dentro da Rússia com a gestão do Putin. Já existia há muito tempo isso, mas agora parece que o sentimento está muito amplo e as elites estão pensando realmente em quem seria o substituto do Putin, como resolver esse problema. E lembra aquilo que eu falo para vocês, né? Essa ideia de que regimes ditatoriais são mais fortes do que democracias, isso é errado, tá? O cara conta a história aqui de como é que foi que o Putin se tornou esse ditador que ele é hoje. Ele foi justamente perseguindo todo mundo que era oposição a ele, né? O Mikhail Khodorkovsky, que foi o primeiro a ser preso, né? E a empresa dele acabou quebrando e não sei o que lá. Depois uma série de outras pessoas, qualquer inimigo dele, ele prendia. Mas ele não tem como governar sozinho. Ele precisa confiar em algumas pessoas. Então existe um segundo escalão de pessoas muito próximas ao Putin, só que aí você tem esse problema, né? Você começa, como o critério é lealdade, não é competência, esse segundo escalão acaba sendo muito incompetente. E ao mesmo tempo, existem outras forças na Rússia. É impossível você acabar com toda a outra força na Rússia. E, bom, ele está bastante preocupado com a situação lá na Rússia, né? A ponto de estar prevendo um golpe. E quem seria o golpe, né? Alguns estão falando sobre o Dmitry Patrushev, né? Que é filho do Patrushev, que hoje é chefe do FSB. Não sei se seria o caso aqui. O pessoal está colocando aqui sobre Dmitry Patrushev, o Nikolai Patrushev é o pai dele. Já se falou muito que o Nikolai Patrushev poderia ser esse substituto do Putin. Isso daqui é a fila de caminhões para entrar do Cazaquistão na Rússia, justamente a paranoia dos russos com a questão de importações e coisa e tal, de ter drones ucranianos e não sei o que lá. Aí fica essas filas aqui com 10 mil caminhões na fila, ou seja, ineficiência estatal, né, no máximo, né? Além disso, as sanções americanas sim estão doendo, sempre doeram muito, e não é à toa que agora com a sanção do Trump na Lukoil e na Rosneft, a coisa ficou muito pior. A Lukoil está dizendo que vai vender todos os seus ativos estrangeiros, uma vez que as sanções americanas estão realmente deixando eles preocupados. Eles querem vender enquanto esses ativos ainda têm algum valor. Porque no momento que refinarias ficam paradas sem poder processar óleo por muito tempo, daqui a pouco você nem recupera mais, né? Então, eles colocaram tudo à venda. Segundo disse um executivo da Lukoil, sob condição de anonimato, a Lukoil acabou. A Lukoil não tem como se manter mais. Essa venda dos ativos é uma tentativa desesperada de fazer caixa para continuar funcionando por mais algum tempo, mas muito pouco provável que tenha resultado, né? As ações da Lukoil estão desabando completamente, tem outras imagens aqui mostrando a queda absurda da Lukoil. E, além disso, a bolsa russa como um todo está desabando também nesse momento em função da Rosneft e da Lukoil, que estão em situação muito ruim, né? Então, ou seja, aí que está o problema. O Putin está lá, ele realmente só tem amigos dele, mas aí até os amigos começam a falar, esse pessoal quer dinheiro, meu amigo. No final das contas, todo mundo tem a piscina para construir, tem o jatinho para comprar, e começa a ficar difícil de ajeitar as coisas. Aí começa a se questionar, pô, será que não está na hora de trocar o Putin por alguém, né? Na hora de resolver essa coisa de uma outra forma? Vamos ver o que vai acontecer lá na Rússia. E o Putin assinou um decreto acabando com um processo de destruição de urânio que visava eliminar 34 toneladas de plutônio, na verdade. É um acordo que tinha feito com os Estados Unidos nos anos 2000, dizendo que há uma instabilidade e ações não amigáveis dos Estados Unidos e coisa e tal. É o desespero. Mais uma vez, é o Putin tentando convencer o Trump de risco nuclear e não sei o que lá. É a mesma história de sempre. Sinal de que o Trump está fazendo correto com essas sanções, né?
E outra reportagem interessante que saiu aqui no Euronews é como que a Rússia faz o recrutamento de agentes na internet, tá? É importante o pessoal ter essa ideia, porque até na Ucrânia eles fazem esse recrutamento, né? Principalmente eles procuram jovens. Jovens muitas vezes estão revoltados porque não tem dinheiro, porque não tem um espaço na sociedade, e daí começam a oferecer para o cara fazer algumas coisas, né? Vai lá, queima o carro de fulano de tal que eu te dou um dinheiro. E dão mesmo, tá? Eles pagam mesmo. E aí, ou seja, os jovens às vezes não tem nada para um jovem, $1000 é dinheiro pra caramba, e daí o cara vai lá e queima um carro e destrói alguma coisa. Infelizmente, eles fazem muito isso. Tem que ser alertado as pessoas para o problema que dá esse tipo de coisa, né? Lá na Ucrânia, infelizmente, tem um monte de garoto de 17 anos com prisão perpétua, porque é crime de guerra, né? É traição à pátria, você começar a agir em nome do inimigo dentro do seu território, né? Alguns desses ataques híbridos podem ser atribuídos aos chamados agentes descartáveis, também conhecidos como agentes de baixo nível. Então são pessoas que são contratadas pelas redes sociais, normalmente por uma pequena quantia em dinheiro, para levar a cabo pequenos atos de sabotagem, fotografar infraestruturas críticas ou militares, ataques incendiários, grafites provocatórios. E segundo eles dizem, o recrutamento desse pessoal acontece justamente em canais pró-Rússia, ou seja, eles ficam observando o pessoal que é de fora da Rússia, que comenta alguma coisa, ou que dá um like, ou que comenta alguma coisa, sabe que é do lado da Rússia, aí tentam explorar isso para usar a pessoa, que acaba se fudendo, porque vai ganhar uma merreca de dinheiro e vai acabar respondendo criminalmente pelo que fez, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.